Olá, amigos da Companhia do Xadrez. Companhia do Xadrez, estamos de volta. Eu estou aqui com o livrinho Moderna Técnica de Abertura no Xadrez, que de moderna não tem nada, porque foi escrito por Zinovsky, um cara das antigas, lá da época do Capablanca. E esse livro é muito interessante, porque não sendo um livro tão moderno, ainda contém linhas que nós podemos aprender alguns truques de abertura e venha calhar no nos nossos vídeos, ideias nas aberturas que eu lanço toda quarta-feira aqui na Companhia do Xadrez. Então bora conhecer algumas ideias hoje na abertura Ponziani, uma abertura que não é lá aquelas coisas para as brancas, tem aberturas melhores para as brancas, então a gente vai ver aqui da visão das pretas duas situações onde a abertura Ponziani deixa a desejar e as pretas fazem a festa. Bora para análise. Então estamos aqui no chess.com com essa análise da abertura ponziana tirada do livro do Zinovsky, Moderna Técnica de Abertura. Aqui a abertura ponziana vai começar com o lance E4. Vamos para os jogos abertos aqui, que vem depois de E5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui é o momento onde vem um lance que caracteriza a abertura ponziani, que é o lance C3. Qual a ideia de C3? A ideia é aquela ideia básica e clássica de lançar o peão de D aqui para D4 para formar aquele parzão de peão. Mas todo mundo já sabe, e na história foi se desenvolvendo as ideias de que as brancas não conseguem o seu intento, porque quando jogam aqui C3, ficam aí tendo, por sua contraparte, tomar uma pressão aqui no peão de E4, ou com o cavalo F6 aqui das pretas, ou mesmo com um D5 direto. E nós vamos ver uma linha com D5 direto, D5 atacando ali o peão em E4. Aqui vem o lance dama 4, é uma ideia da Ponziani, já sai com a dama, aproveitando que a diagonal estava aberta, prega o cavalo de C6 que está defendendo o peão aqui de E5. Então o peão de E5 está caindo agora por causa desta pregadura. As pretas não vão se importar muito com isso, porque elas podem capturar primeiro ali em E4. Captura em E4, cavalo por E5 é a continuação, colocando uma pressão aqui em C6. E na primeira linha que nós vamos estudar, nós vamos ver a linha com dama D5, que é um lance que defende o cavalo aqui em C6. Estava atacado duas vezes, inclusive, então mais uma proteção para o cavalo, mantém o peão ali de E4 protegido e de quebra faz um ataque aqui contra o cavalo em E5. Peguem essa ideia aí contra a Ponziani. O que as brancas costumam jogar aqui? Bispo B5. E aqui o lance interessante, porque coloca mais uma pressão aqui no cavalo de C6. Agora, se as pretas resolvem tomar o cavalo em E5, vai ter bispo por C6 cheque e as brancas que começam a ter vantagem, né? Deus o livre vocês tomarem aqui em C6, porque vem dama por C6 e de quebra cai a torre aqui em A8, né? Veja que está em cheque, tirando o rei do cheque, cai a torre ali em A8. O menos pior seria tirar o rei para D8, quando depois de dama por E4, as brancas estão com um peão de vantagem e com um jogo bem tranquilo, saindo bem da abertura. Bom, vamos voltar aqui para a posição depois de bispo B5. A continuação das pretas interessante é que é cavalo E7, dando mais suporte para o cavalo em C6 e renovando a ameaça aqui de tomar em E5. As brancas vão continuar com F4, lance interessante, lance teórico, que eu achei até engraçado. O computador sugere essa jogada nessa posição, uma jogada que está num livro aí de 1800 e bolinha, né? Então F4 é o lance. Aqui as brancas não vão fazer em passant, elas vão desenvolver o seu bispo jogando o bispo para D7, que é uma jogada bem interessante e que está preparando uma artimanha. Veja o que vai acontecer aqui depois de cavalo por D7 e rei por D7. Aqui as brancas deveriam jogar, por exemplo, bispo C4, atacando a dama. Vamos lá, bispo C4, e vocês podem colocar a dama aqui em F5, tranquilo, atacando aqui o peão de F4.
As brancas podem fazer o roque para defender o peão de F4, depois de torre D8 para fazer aquele roque manual, jogar o rei para C8 e manter a torre ali na coluna D. D4, E por D3, bispo por D3, ataca a dama, dama C5 cheque, tá? Não pode tomar esse bispo aqui em D3, porque senão, fatalmente, torre D1 tá pregando aqui a dama, né? Então, não vamos fazer esta capivarada. Dama C5, então, cheque, e depois de rei H1, rei C8. Aqui as brancas podem continuar com dama C2 e o jogo está bem parelho. Bom, depois de rei por D7, entretanto, nesta posição, se o oponente de vocês quiser fazer um roque rápido, vai acabar se colocando em um sério problema. Vamos ver por quê. Se as brancas fazem um roque, as pretas podem continuar aqui com cavalo F5. E qual é a grande ameaça aqui na posição? A ameaça é jogar bispo C5 cheque e depois de rei H1, cavalo G3 cheque, obrigando a tomada, e um final incrível e extraordinário vai acontecer. Nós vamos ver esta linha porque as brancas vão acabar caindo nessa tramóia. Depois aqui de cavalo F5, ela joga um B4 para evitar o lance bispo C5 cheque. Mas as pretas continuam jogando aqui com a 5. Olha só que interessante. Qual é a ideia com a 5? A ideia, inclusive, é sacrificar as duas torres em busca de um ataque mortal. Bom, as brancas vão jogar aqui rei H1, que é um lance para tirar o rei aqui desse cheque. Entretanto, isso não salva as brancas, porque as pretas vão jogar aqui com A toma B4. Atacando a dama adversária. A dama adversária, para não sair perdendo, toma aqui em A8. E aí vem bispo C5, colocando o bispo aqui nessa diagonal, cerrando de vez o rei ali no canto do tabuleiro e de quebra atacando com a torre ali de H8 a dama que está aqui fazendo o seu passeio no terreno adversário. Depois de bispo C5, o que acontece com dama por H8? Olha aí, as pretas já perderam as duas torres, mas possuem um ataque de mate em 2 com cavalo G3 cheque. E depois de H por G3 é um lance obrigatório. Dama H5 é cheque mate. Cuidado os ponzianos aí com essas linhas, né? E vocês que vão enfrentar a abertura ponziana, já fica esperto porque tem esses truques aqui nessa abertura. Vamos ver uma segunda linha que também está no livro. Ali depois do quarto lance das brancas, dama 4, as pretas podem continuar aqui, em vez de tomarem em E4, como nós vimos, jogar com cavalo F6. E depois de cavalo por E5, jogar com bispo D6, atacando o cavalo. Se cavalo por C6, tem a tomada aqui em C6 e aqui as brancas não vão entrar nessa linha de tomar em C6 ainda. Preferem jogar aqui o lance E5 para depois de bispo por E5 jogar D4 com um ganho de tempo sobre o bispo e liberando o bispo de casas pretas para o jogo. Importante, né? Os grandes teóricos das aberturas sempre tentam colocar as peças em jogo o mais rápido possível, às vezes até com sacrifício de peão. É uma coisa normal, ainda mais considerando que as brancas já colheram aí um peão e podem colher o peão de C6, né? Então, D4 atacando o bispo volta aqui para D6, dama por C6 cheque, bispo D7 defendendo o rei. E agora a dama também defendendo a torre ali em A8. Dama 6 e roque. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bispo E2 tentando completar o seu desenvolvimento. E aqui vem torre E8, pregando o bispo. Um lance bom aqui nessa posição, talvez fosse o lance roque, para tirar logo o rei do centro. Lance roque talvez seria melhor para tirar o rei do centro. Mas as brancas resolveram jogar aqui com cavalo D2, né? Cavalo D2 para trazer a peça aí para o jogo. Só que vai vir aqui o lance torre B8, que já traz uma ameaça contra as brancas, que é jogar bispo B5, ameaçando a dama
e ameaçando o bispo. E o bispo não pode capturar em B5 porque ele está pregado. Então, fatalmente, teria um ataque de bispo e de torre aqui contra o bispo em E2. Olha o problema que as brancas já estão arrumando aqui, né? Então, nessa posição, roque talvez fosse uma jogada melhor, mas que também não iria salvar tanto as brancas aí não, tá? Por exemplo, se roque agora, dama E7 e depois de um torre E1, aí aqui tem um monte de problemas. Ah, mas por que não tira o bispo, André? Tira o bispo daí. Bom, tirar o bispo para F3, você vai ter bispo B5, atacando a dama e atacando a torre, ganhando a qualidade. Se você tira o bispo para D3, então nós teríamos aqui um torre B6 e a torre já está pronta para participar de uma arruaça na ala do rei, pela terceira horizontal, né? Pela sexta horizontal, na verdade, quando o bispo está apontando para H2, o cavalo pode subir aqui para G4 dando cheque, a torre entra lá em H6, dama entra em H4 e é uma coisa de doido, né? Então, é uma situação muito triste aqui para as brancas. Bom, depois de torre B8, o que as brancas vão fazer aqui para tentar evitar bispo B5? Elas jogam aqui o lance A4. Opa, A4, peãozão tá marcando a casa B5. Ok, show de bola. Mas aí vai vir o lance o quê? Dama E7. Mais uma pressão aqui em cima de E2. E é nesse momento que o jogador de brancas pode cometer uma gafe terrível, que é o lance cavalo F1. Vamos jogar cavalo F1 para trazer o bispão aqui para E3 ou o cavalo para E3, bloquear essa coluna e continuar nosso desenvolvimento tranquilo para finalizarmos a partida com uma boa posição até. Bom, mas o problema é que nessa posição as pretas já jogam e ganham. E qual é o lance fantástico aqui na posição? O lance que destrói todas as pretensões das brancas. É o lance bispo B5. E olha só o que aconteceu. Bispo B5 com apoio de torre. O bispão está pregado. Se a dama toma, a torre toma a dama. E se o peão toma o bispo, então agora a dama já não está mais defendendo o bispo em E2. E temos aqui o cheque-mate em E2 com apoio de torre. Interessante, né? Então são duas posições interessantes aqui na abertura ponziana. Ideias na abertura ponziana que você deve conhecer e também os seus amigos enxadristas devem conhecer. Por isso, compartilhe esse vídeo. Não deixe de colocar o like de mestre aí. Comentem se vocês gostaram dessa série e aguardem. Todas as quartas-feiras eu vou trazer novas aberturas, novas dicas e ideias nas aberturas de xadrez. Tá bom? A gente está arrumando a nossa série aqui, as nossas séries semanais. Todo dia tem vídeo. Amanhã nós vamos ter alguma saga aí sobre um jogador famoso da história do xadrez. Então amanhã a gente começa falando aí de um jogador. Eu espero começar lá do início, com Philidor, com Greco talvez, e irmos passeando pelos grandes jogadores da história e talvez grandes matches da história. Então fica aí meu grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido e até lá!